Olá! Hoje a gente vai explorar um jeito um pouco diferente da inteligência artificial gerar texto. Normalmente, a gente pensa naqueles modelos que escrevem palavra por palavra, sequencialmente. Mas e se deres para gerar blocos de texto, mas em paralelo? É aí que entram os modelos de difusão aplicados à linguagem natural. A gente já viu eles fazendo sucesso com imagens, com áudio, mas claro, aplicar isso para texto, que é feito de palavras, unidades discretas, bom, isso traz desafios bem particulares. Nossa meta hoje é entender como esses modelos funcionam para texto, principalmente para a geração não autorregressiva, a tal da NER, e por que essa ideia está ganhando força. Vamos lá desvendar isso. A ideia central dos modelos de difusão é um processo de duas vias, basicamente. Primeiro, tem o que a gente chama de processo forward. Nele, a gente vai adicionando ruído, aos poucos, no texto original, até que ele vire puro ruído, quase que aleatório. Pensa como borrar uma foto até não dar para ver mais nada. Aí depois vem o processo reverso. É aí que o modelo entra em ação. Ele aprende a tirar esse ruído passo a passo. É o denoising. O objetivo é reconstruir o texto original a partir daquele estado todo ruidoso. E isso é bem diferente dos modelos autorregressivos, os EAR, que a gente mais ouve falar, né? Token por token. Isso, completamente diferente. Os ARs são sequenciais, um token depois do outro. Já os modelos não autorregressivos, os NAR, onde a difusão se encaixa bem, eles tentam gerar todos os tokens de uma vez, em paralelo. O que imagino deve ser mais rápido para gerar o texto no final. Potencialmente bem mais rápido, mas historicamente tinha um porém. A qualidade costumava ser um pouco inferior. Os modelos de difusão são uma tentativa de melhorar essa qualidade da geração paralela. Certo. Mas aí vem a questão que você mencionou. Texto não é contínuo como pixels numa imagem. Palavras são... Discretas. Como que eles resolvem isso? É o X da questão. Basicamente, os pesquisadores exploraram duas estratégias principais para adaptar a difusão para o mundo discreto do texto. Uma delas é a difusão discreta. Essa trabalha direto no espaço dos tokens, das palavras mesmo. Imagina um processo onde a cada passo uma palavra pode ou continuar lá, ou ser trocada por outra palavra aleatória, ou até por um token especial. Tem modelos como o Diffusionbirds que usam essa lógica. Outros, como SSDLM, usam umas representações matemáticas um pouco mais abstratas, mas a ideia é lidar direto com as categorias discretas. Ok, direto nos tokens. E a outra abordagem? A outra é a difusão contínua, que talvez seja um pouco mais fácil de visualizar para quem está acostumado com imagens. Primeiro, o texto é transformado em embeddings, são aqueles vetores numéricos que ficam num espaço contínuo e tentam capturar o significado das palavras. Certo, os embeddings. Aí, o processo de adicionar e tirar ruído, o denoising, acontece todo nesse espaço vetorial contínuo. Só que no final, claro, você precisa de um passo para mapear esses vetores resultantes de volta para palavras de verdade, do vocabulário. É um arredondamento. O Diffusion LM é um exemplo bem conhecido que segue essa linha. Entendi as duas vias. Mas essa conversão para contínuo e depois ter que arredondar de volta, isso não cria um risco de gerar umas palavras meio estranhas ou perder alguma precisão? Algo que talvez o método discreto evite? É um ponto super válido e sim é um dos desafios. Essa etapa de mapear de volta para os tokens discretos nos modelos contínuos tem que ser muito bem calibrada para não introduzir erros. É uma área que o pessoal ainda pesquisa bastante, como garantir essa fidelidade. Mas, assim, tanto a abordagem discreta quanto a contínua, elas buscam destravar algumas vantagens que a difusão pode oferecer sobre outros métodos NER. E quais seriam essas vantagens, então? Por que usar algo que parece, bom, um pouco mais complexo do que, sei lá, um NAR mais simples ou até os AR tradicionais? O que justifica? É que as vantagens atacam justamente algumas limitações que a gente via antes. Uma das principais é o refinamento iterativo controlado. Diferente de modelos que cospem o resultado de uma vez, a difusão permite ir melhorando o texto aos poucos, a cada passo de denoising. É como se o modelo tivesse várias chances de corrigir e refinar a própria saída. Um processo de escrita e revisão embutido? Exato.
Outro ponto forte é o controle intermediário. Você consegue guiar a geração não só dando uma instrução inicial, mas também durante o processo. O Diffusion LM, por exemplo, mostrou que dá para usar isso para forçar o texto a seguir uma certa estrutura sintática ou manter um sentimento específico. Isso parece poderoso para tarefas mais complexas. Com certeza. E tem também a flexibilidade. Modelos AR são meio presos àquela geração da esquerda para a direita. A difusão, por ser paralela e iterativa, lida muito bem com outras tarefas. Preencher uma lacuna no meio de um texto, o tal do infilling, ou até gerar uma frase que conecte duas outras frases que você deu. Faz sentido. E sobre a coerência do texto, que às vezes é um problema em modelos AR. Pois é, essa é outra promessa. Como na difusão todos os tokens podem meio que conversar entre si ao longo de vários passos de refinamento, existe um potencial maior para gerar textos mais coerentes no geral, com uma visão mais global. Modelos como o DiffUSec estão explorando isso aplicando em tarefas sequência-sequência, como tradução automática. Por último, mas não menos importante, tem um equilíbrio ajustável entre custo e qualidade. Você pode escolher acelerar a geração usando menos passos de denoising. Ah, uma troca. Mais rápido, talvez com um tiquinho menos de qualidade, ou mais lento para ter o melhor resultado possível. Exatamente essa é a ideia. Dá uma flexibilidade na hora de usar o modelo. E onde entram os transformers nisso tudo? Essa arquitetura que está em todo lugar na IA hoje. Eles participam? Totalmente. São peças fundamentais, na verdade. Muitas vezes, a rede neural que faz o trabalho pesado do denoising, em cada passo é sim baseada na arquitetura Transformer. É o motor por trás de modelos como o Diffusion BERT e o DiffUSec que a gente mencionou. Entendi. Eles são a máquina de limpar o ruído. Isso, e tem mais. Dá para aproveitar o conhecimento de modelos de linguagem que já foram pré-treinados, os famosos PLMs, como o BERT ou o Roberta. Seja usando os pesos deles para dar um empurrão inicial no treinamento do modelo de difusão, o SSDLM fez algo parecido, ou até criando tarefas de pré-treinamento que sejam específicas para difusão, como fez o Jenny. E tem umas técnicas extras também, o self-conditioning, que é basicamente usar a previsão que o modelo fez no passo anterior como uma dica adicional para o passo atual. Isso também ajuda a melhorar o resultado final. Ok, então, para a gente amarrar as pontas, os modelos de difusão trazem uma abordagem nova para gerar texto de forma não autorregressiva. Eles encaram o desafio do texto ser discreto, usando ou métodos que trabalham direto nos tokens, ou passando por embeddings contínuos. E as promessas são grandes. Geração paralela potencialmente mais rápida, um controle mais detalhado sobre o que é gerado e esse processo de refinamento passo a passo. Certo. Quais as implicações disso tudo? Basicamente, abre uma nova fronteira para a geração de linguagem natural. É um caminho promissor. Claro, ainda existem desafios, não é tudo perfeito, a geração final, a amostragem, pode ser meio lenta se não usar umas técnicas para acelerar. O treinamento desses modelos também pode ser bem complexo. E garantir a qualidade, especialmente naquele mapeamento de volta para palavras nos modelos contínuos, ainda exige atenção e pesquisa. Mas o potencial está aí. E fica a reflexão, né? Será que essas capacidades que parecem únicas da difusão, esse refinamento iterativo, esse controle mais granular durante a geração, será que elas podem ser a chave para a gente finalmente conseguir gerar textos que são realmente complexos, bem estruturados, de um jeito que a gente ainda não domina totalmente? Sei lá, pensa em gerar código de programação de qualidade, ou diálogos de roteiro que soem naturais, ou até formas mais criativas como poesia, onde a estrutura e a possibilidade de revisar durante a criação são tão importantes quanto só prever a próxima palavra. É algo para a gente continuar de olho com certeza. Até a nossa próxima análise.